Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, usa de uma circunstância para nos trazer um ensinamento que é importante diante da nossa vivência de fé. Aqueles discípulos não tinham levado pão. Havia somente um pão dentro daquela barca. E Jesus vai fazer uma exortação: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Essas duas realidades são interessantes dentro daquilo que é a concepção da Sagrada Escritura, do ensinamento sagrado, porque o fermento é aquilo que torna a massa grande, faz crescer a massa. E quando Jesus fala do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ele está chamando a atenção sobre duas realidades do nosso interior que podem realmente tornar o mal cada vez maior na nossa vida e impedindo com que a gente verdadeiramente creia em Jesus Cristo, tenha essa vivência de fé. Esses fermentos que estão dentro de nós, eles precisam realmente ser cada vez mais purificados para que o mal não cresça, mas que possamos deixar com que o bem cresça dentro de nós. O fermento dos fariseus representa o desejo de poder, porque os fariseus eles se achavam perfeitos. Os fariseus, eles cultivavam uma vaidade, uma soberba de se achar melhor do que os outros, aqueles que eram mais santos do que todo o resto do povo. E aqui nós precisamos ter cuidado com essa circunstância, porque o desejo de poder nos leva à autossuficiência, nos leva ao orgulho, à vaidade, nos leva a achar que somos melhores do que as outras pessoas. Esse fermento faz com que esse desejo de poder em nós faz com que cresça cada vez mais esses pecados capitais da nossa vida, fazendo e tornando a nossa vida cada vez mais uma vida egoísta. Uma vida egoísta sempre fazendo julgamento do nosso próximo. O fermento de Herodes é um outro desejo que está também dentro do ser humano, que precisa ser cuidado para que ele não cresça e torne a nossa vida cada vez mais ruim diante das nossas relações. E o fermento de Herodes representa o desejo de prazer. Aqui nós vemos porque Herodes manda matar João Batista porque ele se deixa levar por esse desejo de prazer. Primeiro pela gula, porque faz um grande banquete, e depois pela luxúria,
porque permite com que o seu coração seja entorpecido pela dança da filha de Herodíades e por se sentir atraído e aquela realidade da luxúria, do prazer sexual, ele faz uma promessa àquela menina e aquela menina, consultando a sua mãe, vai pedir a cabeça de João Batista. Aqui nós vemos essas duas realidades que nós precisamos tomar sempre muito cuidado dentro da nossa vida. O desejo de poder e o desejo de prazer. Porque quando o desejo de poder cresce, nós começamos a nos tornar soberbos, tornar vaidosos. Quando o desejo de prazer cresce, ele começa a fazer com que as nossas relações elas sejam sempre relações de prazer, onde nós olhamos para o outro não tendo em vista a dignidade do outro, mas sim o que o outro pode nos trazer de prazeroso para a nossa vida. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado para que não nos deixemos levar por esses fermentos, porque esses fermentos fazem com que a gente cada vez mais se afaste da verdadeira fé e a gente fique buscando sempre compensações sentimentais e emocionais. Por isso que Jesus faz essa exortação aos seus discípulos para que eles tomem esse grande cuidado com esses dois fermentos, porque são os fermentos que já estão dentro da nossa vida interior, pela desordem do pecado original. E nós precisamos cuidar dessas realidades, para que essas paixões elas não nos arrastem a uma vida depreciativa, para que realmente essas paixões não nos arrastem a uma vida de vícios e de pecados. Assim, continuemos a nossa caminhada para dar passos para essa purificação, para não deixar com que o fermento da maldade corrompa o nosso coração e possamos deixar com que a verdadeira fé verdadeiramente faça crescer e faça multiplicar, como Jesus Cristo realmente vai dar o exemplo sobre aqueles pães, aqueles peixes que ele multiplicou e ainda sobraram muito mais. Porque quando nós agimos com amor, agimos com caridade, purificamos o mal em nós e ainda sobra muito mais do que aquilo que nós realmente damos. Porque a obra de Deus é uma obra de expansão, é uma obra de transbordamento da graça. Então busquemos permitir com que a graça divina transborde na nossa vida, mas para isso precisamos de um esforço ascético para dominar esses dois fermentos que dentro em nós tentam sempre matar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.